Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro filosófico. Hoje nós vamos aí, trocar aquela energia, conversar um pouco sobre sonhos. Vocês têm sonhado ultimamente, pessoal, nessa pandemia aí, nesse período à distância? Essa semana eu li um texto muito interessante que fala sobre a questão da adaptação dos professores mediante a pandemia. Eu sei que vocês aí têm, ou devem ter algum parente, uma tia, um tio, ou então até os próprios responsáveis de vocês estão envolvidos aí na educação. E nos mostra o quanto nós evoluímos. Evoluímos não, adaptamos, né? Porque o ser humano ele foi feito para se adaptar. Exemplo, você está frio, você automaticamente você vai se adaptar ao frio. Como assim, professor? Eu vou pôr um, um casaco, né? Eu vou ali, de repente, quando eu for dormir, eu vou colocar um agasalho melhor, né? No caso assim, ele vai ter um isolamento térmico. Enfim, não vou entrar em física aqui agora, né, gente? É só para vocês entenderem o tanto que o ser humano ele se adapta mediante as situações. Eu não tinha reparado nesse processo. Então as coisas elas acontecem na nossa vida e às vezes nós não reparamos no que estamos vivendo, ou então como estamos vivendo, ou de que forma nós podemos aí evoluir, porque tudo tá bom, não estava bom, assim assado, né? EAD não, perdão, aula presencial, de repente, bufa, pandemia, e agora? O que nós vamos fazer? Então o ser humano, pessoal, muitas pessoas elas sonham, sim, elas sonham em conhecer culturas novas, sonham em ter determinados objetos, sonham em experimentar outros pratos, visitar outros países, né? Sonham em ter uma amizade verdadeira. Tem pessoas que sonham com isso, sabe? Sonham em ter uma família, né? Tem gente que sonha em ter uma família. E algumas pessoas utilizam desses sonhos como combustível para poder realizar algo, conquistar um bem, conquistar um status, conquistar, realizar aquele sonho. Tirar aquele sonho do imaginário e colocar ele nesse mundo aí, né, material que nos encontramos, né, tá nessa sociedade aí, que é desafiadora. Hoje eu trouxe um exemplo para vocês no nosso momento de ética e cidadania, que vai ficar para o final. Inclusive eu vou falar sobre o nosso para casa no final dessa aula também, assim como estou fazendo nas outras séries. E tá, então o PDF hoje nós não teremos PDF, nós vamos ter aí uma atividade que nós vamos realizar, né, obrigatoriamente aí, tranquilamente, uma atividade bem tranquila. Enfim, na aula anterior nós falamos sobre Freud, né, tal, aquele médico, psicanalista, enfim, tal. E ele trouxe, né, pra gente algumas considerações sobre os sonhos, sobre a mente, né? Nossa mente ela é dividida em três, só que na verdade aqui no sexto ano a gente sempre aborda os dois, né? Que é o famoso ego e o id, né? Que são aí questões relacionadas ao quê? Quando nós estamos, né, sofrendo alguma influência, né, aí tal, pela nossa sociedade, nós criamos um filtro. Como assim, professor? Na sociedade atual, de repente aí tal, sair com tal vestimenta já não é bacana. Tem sociedade que é assim, tá? E até hoje as pessoas ainda são julgadas pela roupa. Até hoje as pessoas elas são julgadas, né, pela o cabelo que elas têm, pela cor de pele. E com isso nós vamos criando esses filtros dentro da gente para desconstruir isso. É um trabalho muito grande, porque, né, muitos autores dizem que é muito difícil mudar a cultura. Mas agora voltando para Freud. Então Freud ele estabelece aí que a nossa mente, né, ela possui três ferramentas: o id, eu brinquei com vocês, né, o ota, tô brincando, mas é o id, o ego e o superego. Vamos tentar entender? Então, basicamente, o id e o ego, eles são questões assim onde nós temos um desejo, né, o id e ego, nós temos um desejo e por uma situação ou outra aquilo não vai ser bem visto em determinado local ou então uma determinada situação na qual nos encontramos. E nessa tentativa de reprimir, nós mandamos para o nosso subconsciente, né? Que é aquela coisa assim que nós não ficamos pensando, fica armazenado em algum lugar. E o nosso consciente reprime. Então, pessoal, Freud ele concluiu aí que a temática entre id, ego e o superego é basicamente o seguinte: o ego é o nosso consciente, correto? Então, o ego ele é o nosso consciente. O id, ele já é o nosso inconsciente. Porque às vezes você não vai pensar naquilo, né, tal, sobre determinado comportamento, você não vai falar mal de fulano, de ciclano, ou então você vai ver que tal atitude, opa, peraí, não vai ser legal aqui nesse momento e tal, devido aos seus motivos. E essa repressão
é dada no superego, correto? Então o superego ele serve ali, né, quando nós reprimimos alguma coisa. E quando nós reprimimos alguma coisa, manda lá para o id, né, que é o nosso inconsciente, e através dos sonhos ele se manifesta. Isso que Freud acredita, tá? Eu tenho aqui a passagem, né, para mostrar para vocês em como o sonho ele pode modificar a nossa vida. Aula Ética e Cidadania. Então, em 1999, né, o poeta João Belo ele sonhou com um parque, tá? E esse parque ele tinha ele sonhou com esse parque onde a vida era boa, justa, alegre para todo mundo. E então, através dessa inspiração desse sonho, ele escreveu então um livro chamado Parque dos Sonhos e decidiu sair contando, né, para as pessoas essa história. E através desse sonho, né, ele passa hoje em dia aí por toda a América Latina contando, né, histórias que ele colocou nesse livro, visitando em torno de 38 países. Olha que interessante. Com esse projeto, né, com esse projeto onde os artistas eles semeiam os sonhos de paz, amor, esperança, harmonia, né, por onde eles passam através da música, poesia e outras expressões artísticas. Olha que interessante. Eu vou colocar a foto deles para vocês lá no nosso corpo do texto, para vocês entenderem quem são eles e tal, falarmos um pouquinho sobre. E o seu para casa hoje é o seguinte: você com certeza já sonhou na sua vida. Ou então você pode ter sonhado com algo, ou você tem um sonho. E esse sonho, uma vez que nós já vimos a diferença, né? Vamos só lá relembrar. Existe o sonho que você deita ali na sua caminha, você tira um ronco, cochila, tá, aquela coisa toda, e você sonha. O seu inconsciente ele projeta algumas cenas, situações que você pode estar consciente ou não, pode ser como se fosse um filme, mas de todo jeito você passa por essa situação. E tem aquele sonho de, peraí, eu tô aqui, né, tal. Aí eu vejo esse livro aqui, fazendo, rapaz, você quer saber? Eu tenho muita vontade de escrever um livro. Eu tenho um sonho de escrever um livro. Um dia eu vou escrever um livro. E esse livro ele vai se tornar filme. Olha que interessante. Então, ou seja, uma coisa ela vai se transformar em outras, né? E com isso, nós temos esses dois sonhos. Os sonhos que você dorme e sonha, é o sonho que você tem, que você pode dormir e acorda, nossa, podia acontecer isso comigo. Ou então, um sonho que você almeja, um objetivo, alguma coisa, para se tornar realidade. Você pode colocar os dois. Ou um sonho que você teve quando você estava dormindo, ou então um sonho que você tem aí que de repente deu um clique em você e esse sonho que você tem aí quer tornar realidade. Através disso você vai escrever bonitinho, tá? Numa folha, no seu caderno aí, mandar o retrato, né, como dizem aí, pra gente, brincadeira. E é basicamente isso. Então você vai escrever um sonho e através desse sonho como você pode ajudar as pessoas transformando o mundo melhor. Correto? Então você vai ter um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ser tal coisa, assim, assim, assado, e no final tem que ter uma ilustração, beleza? Gente, vamos fazer bem feito, né? Para escrever lá, tenho o sonho de ser médico para ajudar as pessoas. Eu já barrei esse. Tenho o sonho de ser médico para ajudar as pessoas. Tá muito genérico. Vamos colocar uma coisa aí mais interessante. Lógico que eu não estou desvalorizando a profissão de médico, tá, gente? Por favor, eu não estou falando isso. Mas eu quero ouvir mais de vocês. O porquê, como um médico ele pode fazer um mundo melhor? Porque tem muito médico aí, gente, que senta no consultório e dá vontade de ser nem ter ido, né? Vamos ser sinceros. Então é basicamente isso. Como? Através, né, tal, eu quero ser um professor, então eu quero ser tal coisa, mas como que você, enquanto profissional, então como você, através desse sonho, vai tornar o mundo melhor? Essa é a pergunta. Beleza? Vai estar no nosso campo lá da descrição. Só vocês olharem lá no corpo do texto, vai estar explicadinho pra vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula. Continue sonhando, hein? Tchau, tchau.